Se no vídeo anterior a gente entendeu o que é a providência, agora aparece uma pergunta quase inevitável. Se isso tudo é real, por que a maioria das pessoas não percebem? E essa pergunta é importante, porque ela não é teórica, ela é prática. Porque se a providência existe, mas não é percebida, então, na prática, é como se ela não existisse. E é exatamente isso que acontece com a maioria das pessoas. Não é que a realidade não tem ordem, é que essa ordem não está sendo percebida. E aqui começa um ponto importante. A resposta para isso não está na realidade, está na forma como a gente percebe. O problema não é a ausência de providência, é falha de percepção. E isso muda completamente a direção da pergunta, porque ao invés de perguntar onde está a providência, a pergunta passa a ser por que eu não estou conseguindo perceber. No Guia dos Perplexos, o conhecimento não é descrito como algo estável, contínuo, que a pessoa simplesmente adquire e mantém. Ele é descrito de uma forma muito mais realista e, ao mesmo tempo, mais desconfortável, como aquele relâmpago na noite. Por um instante, tudo se ilumina, você enxerga, você entende e você percebe relações que antes não estavam claras. E logo depois, aquilo desaparece. E você volta para um estado em que já não consegue mais sustentar aquela mesma clareza. Não porque a verdade deixou de existir, mas porque a capacidade de percepção não conseguia se manter naquele nível. E isso é fundamental para entender por que a providência não é percebida. Porque o problema muitas vezes não é a ausência de realidade, de ordem da realidade, é a instabilidade da própria percepção humana. Existem momentos em que a pessoa até percebe padrões, relações, coerência nos acontecimentos, mas essa percepção não se sustenta, ela oscila. E quando ela oscila, a realidade volta a aparecer fragmentada, desconectada e até mesmo aleatória. Então, não é que a providência aparece e desaparece. É a capacidade de perceber que aparece e depois desaparece. E isso muda completamente a forma de entender o problema, porque deixa de ser uma questão sobre o mundo e passa a ser uma questão sobre a própria estrutura da percepção. Mas existe um ponto ainda mais importante do que essa instabilidade da percepção. Porque não se trata apenas de não conseguir sustentar o que se entende. Em muitos casos, a pessoa sequer está percebendo corretamente desde o início. Ou seja, não é só uma questão de entender, de ter clareza. É uma questão que já começa a partir de uma leitura distorcida. E isso é mais difícil de perceber,
porque quando a leitura está errada, ela não parece errada, ela parece natural, ela parece óbvia, ela parece inclusive coerente com aquilo que a pessoa sente. E é aqui que entra o que na linguagem tradicional muitas vezes é chamada de ego. Mas se a gente traduz isso de forma mais precisa, a gente pode entender como distorção na leitura da realidade. É quando a pessoa não está olhando para o que está acontecendo, mas para aquilo que ela gostaria que estivesse acontecendo. Ou então, para aquilo que ela teme, ou ainda para aquilo que confirma aquilo que ela já acredita. E tudo isso interfere na percepção, não de forma pontual, mas estrutural. Ou seja, a realidade continua sendo o que ela é, mas a leitura que está sendo feita dela já não corresponde ao que de fato está acontecendo. E nesse estado, não é que a providência não esteja presente, é que ela está sendo interpretada de forma errada, ou simplesmente não está sendo reconhecida como tal. E isso cria uma situação curiosa, porque a pessoa continua vivendo dentro de uma estrutura, inserida em relações de causalidade, de ordem, mas experimenta isso como se fosse desorganização, como se fosse acaso, como se fosse falta de direção, quando na verdade o que está falhando não é a realidade, é a forma de leitura. Que talvez o ponto mais sutil de todos seja a forma como as pessoas esperam que a providência apareça, porque no imaginário comum, providência está associada a algo extraordinário, algo que interrompe o fluxo normal das coisas, algo evidente, claro, quase incontestável, como se tivesse que se destacar do restante da realidade. Mas dentro da estrutura que nós estamos trabalhando, é exatamente o contrário. Se a providência está ligada à ordem da realidade, então ela não aparece fora da ordem da realidade. Ela aparece dentro dela. E justamente por isso, ela não chama atenção, ela não se impõe e ela não se apresenta como algo separado. Ela está nos próprios encadeamentos, nas relações, nas consequências, nos desdobramentos que à primeira vista parecem comuns. E é aí que acontece o erro, porque como isso não parece extraordinário, a pessoa ignora, ou interpreta como acaso, ou reduz a algo sem significado. E então, no fim, a providência não deixa de existir, ela deixa de ser reconhecida, não por estar ausente, mas por não corresponder à expectativa que foi criada sobre ela. E isso fecha o ponto central. Não é que a realidade não esteja estruturada. Não é que não haja coerência nos acontecimentos. Não é que não exista direção. É que a forma de perceber não está preparada para reconhecer isso. E quando a percepção falha, a realidade continua sendo o que é.
mas a experiência passa a ser de desordem, de fragmentação, de ausência de sentido. Então, a providência não desaparece, ela se torna invisível quando a forma de perceber não acompanha a estrutura da realidade. No próximo vídeo, a gente vai avançar mais um passo e entender como essa estrutura funciona dentro da própria ordem natural.